Fala galerinha querida, estamos de volta na área, vamos dando prosseguimento. No vídeo anterior nós falamos da importância, da Conferência de Estocolmo, a primeira grande conferência, organizada pela ONU para debater meio ambiente, e sociedade. Vimos que a sua importância, a sua simbologia, e também discutimos o seguinte, cara, dali saíram visões muito extremistas, De um lado, um grupo que queria o que é o seguinte, aí, vamos estabilizar o crescimento aqui, se a gente passar daqui vai dar problema, Outro falou o seguinte, isso aí não, cara, isso aí não rola pra mim não, quando chega a minha vez de se desenvolver, a parada chega a esse ponto. Então não são duas vertentes, duas correntes muito extremistas, Aí eu apelidei pra vocês de o grupo do crescimento zero e o grupo do crescimento a qualquer custo. O grupo do crescimento zero, principalmente os países centrais, os países desenvolvidos, os países já industrializados, as grandes potências econômicas e industriais do mundo. E de outro lado, países, sobretudo grupo de países periféricos, mas que estavam apresentando um avanço no seu desenvolvimento industrial. Chamei atenção para o Brasil. O Brasil fazia parte desse grupo. Então vocês podem perceber que são duas visões bem extremistas, tá legal? São duas visões extremamente extremistas. Ao longo dos anos 70, ao longo dos anos 80, debates aconteceram, discussões avançaram, propostas foram analisadas, novos estudos foram apresentados. A gente vai perceber o seguinte, que a conferência foi na Suécia, justamente porque os suecos, os cientistas suecos, eles apresentavam, naquele momento ali, assim, eles estavam muito na vanguarda, eles estavam muito à frente no que diz respeito ao conhecimento, a análise, dados matemáticos, científicos sobre a realidade ambiental. Bacana. Durante uma reunião que aconteceu, uma conferência que aconteceu, que deu chamado Clube de Roma, isso no final dos anos 50, cara, os suecos, assim, tiraram onda em termos, de análise, de apresentação de documentos, tá legal? Nesse ambiente, a partir da conferência, isso vai instigando, isso vai, de certa forma, contaminando outros cientistas de outros países, outros debates, outras discussões, embora, as discussões ficassem ainda centradas principalmente nos países desenvolvidos, tá bom? E lembrem-se que agora nós temos a PNUMA, nós temos o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma das grandes criações, um dos grandes avanços aí da Conferência de Estocolmo, legal? Então, a partir disso, os debates foram acontecendo e a busca por um meio termo ganhou corpo, tá legal? Um termo de equilíbrio. Então, foi nos anos 80, que foi apresentado o conceito de sustentabilidade, tá bom? Eu já apresentei esse conceito aí para vocês algumas oportunidades, professor de ciências fala muito sobre isso, tá? Mas é importante você perceber o seguinte, Esse conceito que passa a ser apresentado nos anos 80, mas vai ser consolidado lá nos anos 90, a gente vai falar isso num segundo momento sobre a Rio 92 ou a Eco 92, Uma grande conferência que é outro marco, outro símbolo aí, das discussões, dos debates, das reuniões entre os países, mas isso deixa para depois, A Eco 92. Então o conceito sustentabilidade vai ser consolidado ali, mas ele surge nos anos 80. Eu preciso que você entenda o que é sustentabilidade. Eu sempre gosto de fazer esse esqueminha aqui, que ele deixa bem claro o que é sustentabilidade, tá legal? Não tem aquela aula da matemática que é contente, está contido, aquela aula de conjuntos, Repare o seguinte, durante muito tempo, deixa eu até mudar de cor aqui, para destacar para vocês. Durante muito tempo, os interesses econômicos, eles se sobressaíram em muito sobre os interesses ambientais e sociais. Tá legal? Muito, muito, muito. As pessoas pensavam, as sociedades, os países, as indústrias, pensavam, cara, em crescimento econômico, Então, essa preocupação ambiental, ela ficava para segundo plano, ela ficava negligenciada, até de uma forma proposital, para justificar o avanço do sistema capitalista. Bacana? Então, a partir desses debates, a partir dessas discussões que nós estamos tratando em todas essas aulas, esse ponto que nós chegamos exigia um processo de harmonização, um processo mais equilibrado. Tá legal? E o conceito de sustentabilidade é defendido justamente por isso, porque ele visa integrar, além dos interesses econômicos, obrigatoriamente também integrar os interesses sociais, as boas qualidades de vida da população, bacana, certo? E os interesses ambientais.
não tem como diferenciá-los, não tem como separá-los, não tem como priorizar um em detrimento do outro, é preciso uma harmonia. E essa integração aqui, e essa integração é que nós chamamos de sustentabilidade. Então, sustentabilidade é uma política ambiental, né, que busca integrar os interesses econômicos, que defende, né, a integração dos interesses econômicos, sociais e ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência, garantir planeta para gerações futuras, garantir solo, garantir água, garantir atmosfera, garantir recursos naturais, né, para gerações futuras, certo? A gente precisa garantir que as gerações futuras tenham condições de sobrevivência. Tá legal? Bacana? Então, a partir desse momento, o conceito de sustentabilidade passa a ser o principal norteador das políticas públicas, das ações coletivas, né, da participação individual. Então, isso você precisa entender. Quando a gente falar mais lá na frente, né, sobre a lógica, né, de capitalismo verde, de sustentabilidade, né, em termos mais abrangentes, os 5 R's, você precisa entender isso. Então, eu preciso que você guarde no coração esse esqueminha aqui que eu fiz, esse esqueminha resumo, esse macetezinho aqui, para você entender sustentabilidade. Tá bom? Muitas questões cobram, né, a sustentabilidade, e se você entender isso, você foge de pegadinha. Por exemplo, quando você fala o seguinte, eu tenho um recurso hídrico, eu tenho lá um lençol freático que não pode ser explorado. Isso é sustentabilidade? Não é. Por quê? Quando você fala só da preservação, você está dizendo apenas os interesses ambientais. Você está deixando de lado os interesses sociais e econômicos. Deu para entender? A forma que o Brasil está olhando para a Amazônia principalmente, o Brasil se tornou o principal, né, devastador de florestas no mundo. Então nós temos uma lógica sustentável? Não é, porque os interesses econômicos estão sobressaindo, certo? Sobre os interesses sociais de populações locais, de populações ameríndias, né? De povos tradicionais e principalmente sobre os interesses ambientais. As nossas florestas estão virando cinza. Os nossos solos estão sendo degradados, os nossos rios estão sendo, né, destruídos, nossa atmosfera está sendo extremamente contaminada. Bacana? E essas problemáticas, né, não se referem, não se restringem apenas ao Brasil. Vão ganhando corpo cada vez mais mundializado. Por isso a gente pode perceber ações internacionais, boicotes internacionais ao Brasil, certo? Por exemplo, né, países como a Suécia, a Alemanha, a Noruega, elas forneciam um volume de recursos, né, para preservação das florestas, sobretudo da Amazônia, que era o chamado Fundo Amazônia. Já congelaram esse fornecimento, né? Esses recursos já não chegam mais. Bacana? Justamente que o Brasil não está cumprindo o seu papel. Então esses debates, galera, cada vez mais se mundializaram. E o grande norteador dos debates é justamente a orientação da sustentabilidade, tá bom? Então guarda aí no coraçãozinho de vocês, tá? Até o próximo encontro aí. Grande abraço, fiquem com Deus. Eu vou colocar para vocês uma sequência de filmes, tá bom? Propostas de filmes sobre esse tema para relação sociedade e meio ambiente para vocês assistirem aí no aconchego do lar de vocês, tá bom? Aqui, beijão para vocês, fiquem com Deus, muita força, muita energia boa para vocês, tá? Fiquem com Deus, emanem boas energias pro universo, pro planeta que ele tá precisando, tá? Beijão.